paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho. Hoje nós estamos no áudio 27, né? Glórias a Deus por isso, do estudo de 1 Samuel. Ontem nós paramos no capítulo 22, verso 19, onde eu narrei a história que o rei Saul perdeu a cabeça e mandou matar os sacerdotes, meus irmãos. Olha só, é como se hoje o presidente mandasse matar não digo o atual presidente, mas um presidente mandasse matar os pastores. Seria nesse nível, para você ter uma ideia, né? Então, isso foi muito grave para Israel. Mas um sacerdote conseguiu escapar. Vamos ler a história? Bom, capítulo 22, verso 20, diz assim: Porém escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o Edomeu, não deixaria de o denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte também procurará a tua, mas estará salvo comigo. Então Davi agora pede para que o sacerdote Abiatar fique ali, né? Ele vai guardar aquele sacerdote. Aí aqui a gente finaliza o próprio capítulo 22, né? E agora a gente vai para o capítulo 23, meus irmãos. Vamos lá? Foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei a estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai e ferirás os filisteus, e livrarás a Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com os seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou os gados e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila, né? Aí a primeira vitória dele, sendo um rei que não estaria com o trono ainda. E sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila, desceu com o éfode na mão, e foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Olha só, ele achou que Deus ainda era com ele, cometendo todas essas atrocidades. Ele estava louco, ele estava cego, não enxergando um palmo na sua frente. Verso 8. Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja, para que descessem a Keila para cercar a Davi e os homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar o sacerdote: Traze aqui o éfode. E disse Davi: Ó Senhor Deus de Israel, teu servo, de certo, tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão. Descerá Saul como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Disse mais a Davi: entregar-me-iam os cidadãos de Keila a mim e os meus homens nas mãos de Saul? É como se ele estivesse falando assim: o Senhor me deu a cidade de Keila para mim, agora vai entregar todos nós na mão de Saul? E disse o Senhor: entregariam. Então se levantou Davi com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte, no deserto de Zif. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregava na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a buscar da sua vida,
Davi esteve no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e confortou a sua mão em Deus, e disse-lhe: Não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque e Jonatas voltou para a sua casa. Então subiram as zifeus a Saul, a Gibeia, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós, nos lugares fortes do bosque, nos outeiros de Áquila, que está à mão direita de Gesimom. Agora, pois, ó rei, apressadamente desce conforme todo o desejo da tua alma, porque nós fica entregarmos-los nas mãos do rei. Então disse Saul: Benditos sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. Agora ele está aqui já mudando seu coração, porque está acreditando que tem amigos. Ide, pois, e diligenciai ainda mais, e sabei e notai o lugar que frequenta, e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que és astutíssimo. Pelo que atentai bem, e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde, e então voltai para mim com toda certeza, e ir-me-ei convosco. E há de ser que, se estiverdes naquela terra, e buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zif, diante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na campanha à direita de Gesimom. Eles estão procurando matar Davi. E ele fica juntando amigos e inimigos para fazer de todas as maneiras de buscar a Davi e matar. Só que Saul agora está procurando matá-lo e Deus não está permitindo. Verso 25. E Saul e os seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom. O que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia desta banda do monte, e Davi e os seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram a Davi e aos seus homens para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: Apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi-se ao encontro dos filisteus, porque esta razão aquele lugar se chamou Sela Amalecote. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de En-Gede. O que aconteceu aqui? Saul conseguiu cercar Davi. Quando eles estavam prontos para confrontar com Davi, chegou um mensageiro e falou: Olha, corre, porque os filisteus estão indo para destruir a cidade. Então, era muito melhor ele guerrear contra os filisteus do que com Davi. E ele deixou Davi e correu para guerrear contra os filisteus. Você não acha que aí Deus pode ter preparado isso também, não? Né? Para que distraísse ele de um lado, para que Davi escondesse em outro canto. E foi o que aconteceu, né? Então aqui no versículo 29 a gente termina e vamos para o capítulo 24, né? Vamos lá? Agora, o que aconteceu? E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo: Eis que Davi está no deserto de En-Gede. Então tomou Saul 3.000 homens e 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens até os cumes das penhas das cabras monteses. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir os seus pés. E Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Esse versículo aqui, quando ele fala ao cobrir os seus pés, na verdade ele foi defecar. Ele foi fazer, eu vou falar um português claro, um cocôzinho, tá? Enquanto ele foi fazer as suas necessidades, Davi aparece.
E você sabe o que Davi fez? Só te conto amanhã. Meus irmãos, a gente vai parar aqui no versículo 3, né? A gente para aqui no versículo 3 e vamos lá para a lição de casa de hoje. Olha só, Provérbios 18:6. Provérbios 18:6. Deixa eu ver se eu tenho aniversariantes para hoje. Aniversariantes para hoje eu tenho sim, ó. Está fazendo aniversário hoje. Olha só. A Érica Rodrigues Diniz Gonçalves. Ela pertence à Igreja Apostólica Carvalho de Justiça. Feliz aniversário, Érica. Hoje também é aniversário da Maria José da Silva, também aniversariante e também da Igreja Apostólica Carvalho de Justiça, né? Bom, pastor, eu quero o seu telefone. Tá, o meu telefone, para você receber cafezinho também, é 11 95786 4176, né? O pastor, eu quero o telefone dos PDFs. Tá bom. 11 9 3426 1924. Tem muito estudo maravilhoso. Vai lá, você assim me ajuda bastante. Deixa eu ver o que mais aqui que eu tenho que falar para vocês. Não esqueçam, meus irmãos, monte grupos de evangelização, assim vocês me ajudam também, né? Ó. E se você perder o meu número um dia, onde você encontra meu número de novo? Na minha página do Facebook, Cafezinho com Jesus, o sabor do saber. Amém? Bom, por enquanto é só e amanhã tem mais.